Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Longidade. Comigo, J. Júnior, que desta vez serei seu guia no incrível mundo da longevidade. E hoje, qual é o tema que vai prender a nossa atenção? Sim, nós vamos nos aprofundar num tema que é como é ou como deve ser a atividade física para uma pessoa longeva. Estamos ansiosos para poder explorar esse tema e responder algumas perguntas que você com certeza tem, como por exemplo, se eu fizer atividade física eu vou viver mais? Este episódio então, como você pode ver, ele está imperdível. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado especial, tenho dois avisos super importantes para você. O primeiro deles é que se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho. Isso vai garantir que você não perca nenhum dos nossos episódios cheios de conteúdo valioso. E tão importante quanto que você siga a gente nas nossas redes sociais. Diariamente compartilhamos uma variedade de conteúdo e informações essenciais para os longevos. É uma ótima maneira de ficar por dentro de tudo que acontece por aqui e ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre como ter uma vida mais longa e com maior qualidade de vida. E aqui vai agora o nosso segundo recado, que é especialmente interessante. Agora você pode levar as nossas palestras para a sua empresa ou instituição. Estamos prontos para compartilhar o nosso conhecimento em temas variados como saúde, bem-estar, carreira e trabalho para longevos e estratégias para uma vida mais longa e saudável e muito mais. Imagine só você ter acesso presencial aos insights e experiências dos nossos especialistas em longevidade, bem aí no seu espaço, beneficiando diretamente a sua equipe ou público. É uma chance incrível de você enriquecer e inspirar todos os seus amigos e pessoas ao seu redor com conhecimento de ponta sobre longevidade. Até porque, vamos combinar, né? Nós vamos dominar o mundo e você precisa estar preparado para poder lidar com isso. Então não demore, entre em contato com a gente e veja como agendar esse enriquecedor evento junto conosco aqui. E agora, sem mais delongas, é hora de apresentar nosso ilustre convidado de hoje. Aqui comigo está o Thiago Costa. O Thiago Costa, ele é professor de Educação Física pela Uniban, especialista em Atividade Física e Saúde pela USP, ele é bacharel em Gerontologia pela USP, professor do curso de Especialização em Geriatria pela IEFAP de Maringá, pesquisador na área de doenças crônicas associadas a envelhecimento e exercício físico e professor na mentoria Gerociências. Thiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite e o que eu puder ajudar vocês, estamos aqui. Legal, Thiago, obrigado mesmo e vamos começar falando, a gente estava conversando aqui um pouco em off, né, sobre essa empresa sua, a Gerociências. Fala um pouco dela pra gente, o que vocês fazem lá? Então, a Geros foi criada bem naquele ano difícil, né, que a gente passou, com a finalidade de promoção de saúde. Então, assim, eu consigo transformar a vida de novos profissionais para atuar no processo de envelhecimento. Que hoje eu vejo a falta de demanda desses profissionais, falta de qualificação. Então, a minha empresa, ela transforma essas pessoas para trabalhar com pessoas idosas. Legal. Quais são os principais profissionais que a tua empresa atende? Quais são as atividades que mais necessitam desse tipo de serviço que você entrega? Então, a gente capacita na área de estimulação cognitiva, a questão de exercício físico, atendimento a domicílio, capacitação e aperfeiçoamento para cuidadores. Então, é um leque muito grande. De cuidadores, estamos falando de... Me lembro que você falou, TO é terapia ocupacional, certo? Terapia ocupacional. Os próprios educadores físicos, certo? Exato. Legal, cara, muito bom. Parabéns, viu, cara? Eu acho que existe uma falta de conexão, exatamente isso, do profissional que é formado lá na faculdade, vamos dizer assim, numa formação mais genérica, né, para poder
pegar todo esse conhecimento que ele tem, essa teoria que ele tem, e aplicar especificamente para os longevos que vão dominar o mundo. Legal. Então vamos falar agora um pouco mais sobre o quanto essa sua experiência traz respostas para algumas coisas. E aí eu pergunto para você, quais são os principais motivos ou queixas que levam os longevos a procurarem o trabalho de um educador físico? Quando eu comecei a trabalhar com educação física, né, a principal queixa era a estética. Tá. E aí, como as pessoas se preocupam muito mais com a questão da saúde, eu estou vendo que está vindo mais essa questão assim, eu quero melhorar meu equilíbrio, quero melhorar minha mobilidade, quero ter principalmente qualidade de vida. Então assim, a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu estou vindo aqui porque o médico recomendou, porque eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu estou sentindo que eu perco equilíbrio, eu perco fôlego, queria ter mais fôlego. É esse tipo de demanda? Ele vem por uma indicação, por uma orientação de um profissional, ou eles estão indo mais por conta própria? Tem vários fatores, Tá. mas a maioria vem por conta de prescrição médica. E aí, muitas das vezes, acaba chegando para mim como se fosse um salvador da pátria. Tá. Tiago, eu quero melhorar meu equilíbrio em 3 meses. Sim. Uma coisa é o que ele quer, né? A outra é em quanto tempo ele quer. Expectativa e realidade. Tá. Eu não faço milagres, ainda não tenho esse dom, mas eu consigo mudar esse estilo de vida dele. E eu vou sondar o que está levando essa falta de equilíbrio para ele ter me procurado. De repente, eu estou na casa dele, fazendo uma avaliação, eu vejo que tem um tapete. Tá. Aí a gente fala assim, mas você é professor de educação física, o que você está olhando no tapete? A gente sabe que o tapete é o maior inimigo das pessoas idosas. Por conta de alergia? Não, pelas quedas. De tropeçar. Então, assim, eu vou olhar tudo em volta. Ele está sendo bem assistido na quantidade de remédios? Mas você prescreve remédios? Não estou dizendo isso. Mas eu consigo ver se ele está tomando a dose certa ou não. Tá? Eu não vou mudar a sua rotina medicamentosa, mas eu vou tentar entender o porquê. E não ficar somente naquele micro problema que a gente fala assim, ele faz uso de um medicamento XYZ, vamos ver só a parte física dele. Não, eu quero ver o que está associado a esse problema para ele estar vindo para mim. Sim. Legal. Quais são as considerações que devem ser levadas ou em conta, na verdade, né? Quando você vai desenvolver um programa de atividade física para uma pessoa idosa ou para um longevo? É uma pergunta que bem gostosa de responder, porque assim, parece até meio clichê nessa minha fala, mas ele tem que ver qual é a intensidade que ele suporta, o que ele gosta de estar fazendo, o que ele não gosta. E quando você pensa num programa, você tem que pensar na especificidade. Nome difícil, né? De falar, com né? certeza. Parece até teste de fono. Isso, boa, exatamente. Mas a verdade, você tem que ver qual que é a atividade física e o exercício mais específico para ele. Então, você tem que ver o que encaixa nas condições dele. Ele não gosta de fazer nada. Não é errado, mas é escolha. Sim, mas qual que é a sua saída quando uma pessoa diz, eu não gosto de fazer nada? Uma que eu dou um puxão de orelha. Falo assim, você tem alguma coisa que você goste, mas ninguém te mostrou essa gama de atividade física. Eu tinha uma aluna que não gostava de fazer.
E o que eu fazia com ela? Eu conversava, eu convencia ela a fazer atividade física. Ou seja, o poder da conversa também influencia. Então, de tanta conversa, vamos fazer que melhora essas questões do seu corpo, você vai reduzir suas dores, você vai conseguir fazer. Não vou conseguir. Ela conseguiu fazer. Tá. Então você está falando assim, olha, os aspectos. Um deles, pelo que eu percebi, você fala que é ele aguentar, né? Eu não me lembro a palavra correta, mas é assim, estar dentro do limite dele. Você não vai... É seu limite físico. Seu limite físico, isso. Então a gente está falando em limite físico cardiorrespiratório, certo? A gente está falando em força mesmo, ele conseguir fazer aquilo. Articular, né? Força articular, ok. Força muscular, perfeito. Que outros aspectos? Equilíbrio. Se tem equilíbrio ou não. Tá. Então, assim, escolher... Porque aonde eu quero chegar, né? Escolher uma atividade... Quando você é longevo, escolher uma atividade física é algo um pouco mais elaborado do que quando você é mais jovem. Quando você é mais jovem, você pode escolher qualquer coisa para poder fazer, basicamente, né? À medida que o tempo vai passando, a gente começa a ter as nossas limitações. E aí, o profissional de educação física é a pessoa que vai falar para ele, olha, para você, para esse seu objetivo, né, é melhor que você faça isso. Eu vou te trazer um exemplo aqui, né, tanto para você quanto para a nossa audiência. Eu virei avô há 3 anos atrás, né? Eu fazia atividade física, mas não, assim, fazia porque tinha que fazer. Eu consegui achar uma motivação, um propósito, a partir do momento que eu falei assim, nossa, meu filho, eu vou brincar com ele, meu filho, meu neto, vou brincar com ele e tal. Mas aí, criança brinca onde? Criança brinca no chão. Só que a criança brinca no chão, ela levanta, corre, vai para um lado, volta, levanta, corre, vai para o lugar, volta. Imagina eu fazendo isso junto com ele. Você vai começar a sentir dor, adormece a perna. Então, um dos motivos, por exemplo, que eu achei para poder fazer, mais me dedicar mais à atividade física, a um exercício, né, como você fala, é eu ter mais mobilidade. Porque essa mobilidade me traz qualidade de vida. Eu consigo usufruir de outras coisas. É isso, certo? Certíssimo. E você tem que ter um porquê. E para quê, né? Quando você fala, eu vou pegar o seu exemplo do seu neto. Se você não faz uma atividade que tenha essas características, você pode ter certeza que terá prejuízos no futuro. Então, assim, eu não consigo ir ao banheiro. É uma limitação. Sim. Com a atividade física e o exercício, você começa a voltar a ter amplitude de movimento para tomar um banho, para se limpar. Para vestir uma calça. Para vestir uma calça. Calçado. Né? As pessoas falam assim, mas isso não tem relevância. Não... Lógico que tem. Para a vida da pessoa idosa tem muita relevância. Um outro exemplo, para subir num transporte. A gente que mora em São Paulo sabe como é difícil um idoso subir um degrau de um ônibus. Sim, verdade. Então, a atividade física e o exercício físico para a pessoa idosa ajuda nas atividades da vida diária. Que é o que todo mundo fala, mas ninguém fala o porquê que ajuda. Talvez não entre nesse detalhe, né? Não faça essa contextualização. Eu acho que é assim. Só fala assim, olha, é muito importante. É importante, é bom para a saúde, é bom para a qualidade de vida. Mas não consegue tangibilizar, sabe? A pessoa imaginar isso. E esse exemplo que eu dei do caso do meu neto, né? Foi exatamente isso. Eu falei, cara, imagina esse moleque aí correndo para cima e para baixo e eu querendo... Correr atrás, né? É muito mais legal ser avô do que ser pai, isso eu garanto,
entendeu? E aí não tem jeito, mas se você quer ser avô, você vai ter que ser pai. Então, ok. E aí você quer curtir esse momento com o teu neto, você começa a ver que você fica limitado. Então, isso é um caso, né? E para quem gosta de fazer trilha, viajar, enfim, aí a gente começa a entrar em vários aspectos que sim devem servir como motivadores, né? Para quem às vezes fica pensando em não ir fazer atividade física. E aí eu te pergunto assim, então a gente quer fazer um exercício que funcione, que seja eficaz para o objetivo da pessoa. Mas a gente tem na pessoa idosa, e aí quem é mais idoso ainda, o risco das lesões. Como que o profissional de educação física vai trabalhar isso? Todo profissional, estou dizendo os bons profissionais, tem um equipamento chamado perceptômetro. Tá? O que é o perceptômetro? A gente consegue perceber se essa atividade está sendo intensa para ele. Em que sentido? Vamos colocar a carga. Vou pegar um exemplo de uma aula de musculação. Vou colocar 3 séries de 10 com uma carga X. Então, está muito leve. Opa! Então, essa percepção, o profissional tem que estar atento se ele está conseguindo fazer a execução corretamente, se ele está tendo aquela qualidade de movimento, porque não adianta nada a gente fazer um movimento tudo torto e acabar tendo uma lesão. Tá. Quando você fala perceptômetro, você está fazendo aí uma jogadinha. Uma jogadinha, porque na verdade é percepção do profissional. Percepção. Você não vai ligar nada na pessoa, ele vai observar e perceber isso, certo? É ter um olho crítico. Legal, ótimo. E não olhar assim, ele está bem. Não. Ele está executando a forma sem dor. Isso é uma visão. Tá. Ele conseguiu executar a série corretamente sem qualquer falha que a gente fala no linguajar da educação física. Ok, essa visão. Por isso que eu brinco que é um perceptômetro. Sim. Você tem que ter esse feeling muito apurado. Tá. Legal. E pelo que eu estou entendendo, quanto mais longevo você é, uma atividade física supervisionada é mais necessária. Com certeza. Porque eu vou sair correndo sozinho, eu posso estar andando errado, correndo errado, dando meu passo errado. Vou fazer uma atividade física, e isso eu percebo muito quando eu estou fazendo, que você está fazendo um movimento errado. O pessoal vai lá e corrige você. Então, tem a ver isso. Você escolher atividades físicas que você tem um acompanhamento. Exato. Tá. E você tem que ver se o seu corpo adere a ela. Não adianta nada você fazer uma coisa que não está fazendo por fazer. Tá. Então, é muito difícil você querer fazer uma coisa que o seu corpo não reage. Então, você também tem que dar esse feedback. Claro, não só visual. Você o longevo ou você o professor? O longevo, Ele tem que ter essa troca. Tem que ter essa troca. Tá. Essa via de mão dupla. O profissional tem que ter essa sensibilidade em olhar para a pessoa idosa e falar assim, ela não está gostando do estímulo. E o longevo também, ele responder ou com uma expressão positiva ou negativa, mas não pode gerar um desconforto. Não pode ser aquele sentimento de... Ou um desconforto exagerado. Quem está fazendo força faz cara feia. Né? Não. Exatamente. Mas o quanto disso. Você estava falando aí uma coisa que é muito difundido aqui no Brasil. Qualquer cidade que você vai, você passa numa praça, tem aqueles equipamentos de atividade física. Eu não sei se você sabe do que eu estou falando, né? Que a pessoa fica girando, ela fica... Cara, pode ser perigoso, então.
você largar uma pessoa, ou eu sozinho, ou uma pessoa com um pouco mais de idade do que eu, que vai no equipamento daquele e começa a mexer naquilo lá sozinho, chega a ser perigoso. Eu já vi de vários profissionais usar um termo que eu achei totalmente pejorativo, que é playground de idoso. Tá. Por quê? Acham que qualquer um pode fazer, não precisa ter instrução, não precisa ter um conhecimento de como fazer o movimento. Claro, existem cidades e cidades. Tá. Existem cidades que hoje colocam profissionais contratados, concursados, independente, para estar auxiliando essas pessoas. Existem cidades que deixam naquela expectativa que a pessoa idosa tenha autonomia e independência de estar fazendo sozinho, porque tem um papel escrito. Dá umas orientações. Dá orientações. Ali, então. Mas o risco de lesões é muito maior. Tá. Então, sempre quando for fazer, sonde se tem alguém por perto, peça ajuda. Não tenha vergonha. Eu acho que é muito mais tranquilo você ter um auxílio do que você acabar precisando de um outro auxílio médico ou de outro profissional da saúde porque você se lesionou. Então, porque a gente a pergunta foi sobre a questão da eficácia e a lesão, né? E aí, o que a gente pode pensar? Um exercício mal feito vale? Não. Não vale, né? Não vale. Então, a gente tem esse estigma de assim, qualquer coisa é exercício ou atividade física. Não. Então, você tem que fazer uma atividade que seja prazerosa, tem que ser uma que você saia. Sabe aquela dorzinha que a gente fala assim, é o dor do exercício? A dorzinha gostosa. É uma dor gostosa. Falam. Não é aquela dor que você fala assim, nossa, eu vou ter que tomar um remédio, um relaxante muscular, porque sentir dor não foi legal. É esse limite que a gente tem que tentar encontrar. Não existem instrumentos, não existe. Você conhece seu próprio corpo. Eu tenho que ter o meu perceptômetro, né? Exatamente. Tá. E bem apurado. E aí, a questão já que a gente falou de exercício errado no vale e tal, quais são os principais mitos ou equívocos sobre atividade física na terceira idade que você entende que precisam ser esclarecidos? São vários. Vamos lá. Tem um deles que todo mundo fala assim, que esse é o melhor de todos, ou esse... Vou pegar um clássico. Tá. Hidroginástica. Tá. Hidroginástica ajuda a ganhar massa muscular. Não ajuda. Hidroginástica ajuda a ganhar massa óssea. Não ajuda. Thiago, mas você está acabando com a hidroginástica. Não estou acabando com a hidroginástica. Estou falando que ela tem suas contraindicações. Você pode ter outros mitos. Eu comecei a fazer academia, eu tô parece que inchado. Você não está inchado. Seu músculo está crescendo. Então, as pessoas confundem muito essa questão. Vê o músculo já aparecendo. Nossa, estou inchado. Olha que coisa horrível. Não, é o músculo que está ali. Então, são vários. Um outro exemplo. Caminhada. Caminhada, eu posso fazer qualquer hora, não tem risco. Tem risco. Se você pisar em falso... Aliás, eu ia falar isso. Aqui no Brasil, com a qualidade das calçadas que a gente tem, pelo menos em algumas cidades, de fato é um risco. Torcer o pé, você sair da calçada porque a calçada é estreita, de fato é complicado. Então, a gente tem que realmente ver o que é eficaz ou não. E qual que é os benefícios, vamos dizer assim. Caminhada ajuda seu coração, né, o sistema cardiovascular,
Isso nem precisa ser da área da saúde para saber. Quando você termina, você fala assim, nossa, meu coração está mais... parece que saltando, assim, mais vigoroso. Mais vigoroso, mais forte. Não de músculo, mas assim, ele fica Sim. com uma certa... ele bomba mais. Academia. Pô, academia é muito legal que você ganha músculo. Você reverte quedas, ganha de massa muscular, você faz amizade, querendo ou não. Ela acaba sendo um ambiente social. Sim, super. Atividade que você fala assim, mas caminhada, como a gente comentou, tem benefícios? Tem vários. Então, toda atividade tem seu mito. Uma que eu ouvi não faz muito tempo. Só mulher pode fazer aula de ginástica? Não. É que existem atividades que parecem ser mais destinadas a homens e outras mais para mulheres. Mas isso as Olimpíadas mostram que não existe. Que não existe. Então, vamos lá. Desculpa te interromper. Pegando uma atividade que está na moda hoje. Todo mundo pratica, ou muita gente pratica. O beach tênis. Ele faz mal? Existe algum risco no beach tênis para quem é longevo? Não. Super recomendado, sempre. A coisa da areia, que força a articulação. É mais um tabu que a sociedade construiu, né? Então, até pouco tempo atrás, falava que musculação era o pior exercício para idoso. Isso há 30 anos atrás. Hoje a gente vê que tem mais benefícios. Claro, não estou falando para a gente começar... acabou nosso podcast, eu vou lá me matricular. Não, faça uma aula teste, vá conhecer, familiarize, né, com o esporte ou com a atividade para você ver se realmente você gosta. Se encaixa com você. De repente você não gosta, aí você fala assim, eu vou fazer porque tá na moda. Mas truco não vale, né? Truco, dominó, isso não é esporte. Ou melhor, é esporte, não é atividade física. Ela é considerada uma atividade física. Só que tem um agravante. Quando a gente fala nessas atividades, ela engloba um ranking que a gente chama de baixíssima intensidade. Então, o que você está trabalhando? Só a cabeça. Sim. E malemar a mão, né? Porque você passa a carta e acabou. Talvez assim como a meditação, por exemplo, que estão falando muito hoje em dia, né? Para você meditar, fazer aquela mindfulness, que obviamente é uma atividade mental, né? Mas física muito não... pouco. Não, legal, Thiago, muito legal. Agora, imaginando que a gente está falando aqui sobre várias atividades, como que uma pessoa longeva pode arrumar estímulos para poder adotar um estilo de vida ativo e praticar a atividade física de forma regular? Eu peço que você responda isso não só pelo que você sabe, mas que você se lembre de algum caso ou alguns casos de pessoas que foram lá e que elas falam assim, cara, igual eu dei, por exemplo, né, esse caso da mobilidade, né? Como mais as pessoas podem buscar isso? Buscar essa motivação? É engraçado. Por que a gente só busca quando vem o médico e fala pra gente, né? Para evitar exatamente isso. Então, por que a gente não começa por nós mesmos? Eu tô começando a envelhecer. Pô, eu vou procurar agora uma atividade física. Uma coisa que seja prazerosa para mim. Mas eu não sei com quem eu poderia fazer. Minha esposa não quer fazer. Eu tenho... Meu neto não quer me levar. Vê se algum vizinho não topa. A gente tem que ver também o nosso ciclo de pessoas que estão à nossa volta, se não dão esse empurrão, modo de dizer, para tornar uma coisa mais ativa.
E não esperar assim, eu tô velho. A pior coisa é ouvir isso. Eu não consigo aceitar. Estou velho, não preciso de atividade física. Ou isso não é para mim, ou eu não preciso, ou eu não consigo mais. Né? É horrível. Ou alguém fala isso para um longevo, é pior ainda, né? Isso não é para você. Não, isso é coisa dos mais novos. Não. Atividade física pode ser feita por você, mas você tem que ver se você suporta essa atividade, né? Você tem que sondar o seu grau, né? Mas sempre vai ter uma, né? Sempre vai ter uma. Pode falar. Independente... eu quero fazer em lugar aberto, fechado, em ambiente com música ou sem música. Vai ter alguma que você fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu já vi casos, assim, próximos de pessoas que faziam artes marciais com 85 anos. Sim. E eram muito boas, faleceram devido à idade, mas faziam a atividade. É só respeitar, eu acho. É só respeitar o se seu respeitar, corpo. Isso, respeitar. E aí eu acho que entra a ficha que está caindo para mim, né? Tem que ter um profissional, né? Que acompanhe, se não acompanhe, que oriente. É muito legal você sair fazendo, enquanto você não conversa com esse profissional, você vai fazendo o que você entende que é mais seguro, mas se você quer fazer algo de maneira mais repetitiva, mais intensa, mais estruturada, eu entendi isso, que é importante que você tenha um profissional aí para pelo menos te orientar. E você falou um termo muito bom. Tem que ter o profissional correto. Isso. Porque hoje as grandes academias ou pequenas não estão preparadas ainda, os profissionais. Por isso que eu criei essa minha empresa, para justamente preparar esses profissionais para como atender um idoso, como porque ainda existe aquela cultura que assim, não faz isso não, que levanta o bracinho, infantilizando essa pessoa. Café com leite, né? É café com leite. Aí a gente fala assim, poxa, ele tem uma história de vida, ele consegue fazer esse exercício, é só você instruí-lo. Né? Então é importante ter esse feeling, essa sensibilidade do profissional. E o profissional tem que estar preparado, porque amanhã quem é que vai cuidar de mim? Exatamente. Né? Aí é o nosso ciclo. Né? Aí é o nosso ciclo. Legal. Tiago, olha, obrigadaço mesmo. Eu acho que quem está ouvindo a gente já sabe, não tem mais dúvida. Se tinha alguma dúvida, não tem mais, que precisa fazer atividade física, não importa qual seja, mas é importante que a gente faça atividade física para se manter saudável com qualidade de vida. Perfeito? Perfeito. Muito obrigado então mais uma vez. Ao nosso público, obrigado. Continue nos acompanhando, que a gente sempre tem um assunto super interessante sobre longevidade aqui no nosso canal. Um abraço.